né? Ela parte do zero. Ela tá se adaptando ao ambiente, então precisa que alguém a ensine, né? Também eu leio, né, algumas coisas em relação a isso, no sentido de como, né, lidar, então, com esse processo de ensinar a criança, não de uma forma autoritária, mas impondo limites de uma forma amorosa. É difícil, é muito difícil, com certeza, né? Falando assim na teoria, você deve fazer isso ou não fazer, é complexo, porque na prática e também na correria e na rotina, né, do dia a dia dos pais, muitas vezes, como você disse, é mais fácil punir ou repreender sem explicar, porque tá sem tempo, tá correndo. Porém, é algo que tem que ser visto de um outro modo, né? Se você quer realmente o desenvolvimento certo para a criança, né, Ravelli? E eu sempre falo, então, né, que não sejamos nem permissivos e nem autoritários, que a gente encontre um caminho, né, do meio. E aí vem a dificuldade, né? Porque ou é isso ou aquilo, né? E o caminho, né, do meio, ele tem limite, ele tem amor e ele tem, né, respeito. E muitos pais, né, falam assim, mas eu tô sendo, né, permissiva, porque eu tô ouvindo a minha filha. Eu falei, não. E eu sempre falo assim, e eu, como mãe, uso muito isso, de, né, fazer analogias, né? Por exemplo, o que aconteceu lá na minha casa, alguns meses, né, atrás, eu tava usando o secador, né, de cabelo, né, no banheiro, com a porta aberta. Isso tava, né, fazendo um barulho alto. O meu filho estava assistindo, né, TV, e ele disse, mãe, fecha a porta. Num primeiro momento, né, eu pensei, aí sim que eu vou fechar a porta, né? Eu não vou fechar a porta. E daí eu pensei, tá, mas só um pouquinho. Se o meu marido, né, me pedisse isso, se uma amiga, né, tivesse aqui em casa, a minha mãe, uma prima, eu fecharia? Sim, eu fecharia a porta. Agora, por que pro meu filho eu não posso? Então, essa educação, né, positiva, essa educação, né, forma de exemplo, né, nesse sentido. Pode em outro momento ele está não com o secador de cabelo, mas fazendo um outro som que esteja atrapalhando alguém da casa também, né? Então seria também como um exemplo. Então esse caminho, né, do meio, que é a educação, né, positiva, a educação, né, consciente, aí tem inúmeras formas, né, da gente nomear, passa pela forma de como que a gente olha a criança, né? Porque hoje a criança, né, na sociedade ainda é vista, né, como um ser inferior, incapaz, que ele, né, precisa, né, de limites, que ele precisa, né, de um adulto ali em cima. Mas eu sempre faço esse exercício, né, de empatia. E se fosse outra pessoa? E se fosse eu? Né? Porque o jeito que a gente trata a criança, ela não se sente bem, né? Então, essas analogias eu gosto sempre, né, de fazer assim, porque a gente está se relacionando com pessoas, né? Então, independente, né, de ser adulto ou criança, eu faria isso com uma amiga? Sim. Tá, e por que que com meu filho eu não posso? Claro, daí ajustando a idade cronológica da criança, né?